Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou continuar a apresentação do meu novo livro Contabilidade 5G, uma mudança de paradigma, vídeo 2. No vídeo anterior, nós concentramos no erro em contabilidade dito pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, concentramos naquele erro, enfatizamos bastante, porque se nós olharmos, ali foi fundamental para que que a ficha caísse totalmente e mostrar que as pessoas não sabem, que a maioria, 99% das pessoas, quando eu estou otimista, não sabem contabilidade, ou tem um nível muito superficial. Muito bem, tudo já foi dito a respeito do Paulo Guedes, do erro do Paulo Guedes, no vídeo 1. E agora eu vou trazer outros exemplos. Não é só o Paulo Guedes que comete erro nisso, não é? São 99%, lembre-se bem disso. Claro que eu vou trazer pessoas que você imagina pela formação e pelas funções que exercem, não deveriam cometer erros em contabilidade. Porque contabilidade é fundamental para a profissão deles, para a atividade econômica deles. Primeiro aqui é o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. O Armínio Fraga é um PhD em economia, eu acho que pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O Armínio Fraga foi o criador do Gávea Investimentos. Portanto, ele é um gestor de investimentos. E, portanto, ele não pode se dar o luxo de ter um nível baixo, um nível superficial em contabilidade. Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer o seguinte, porque se nós compararmos, por exemplo, com jogadores de tênis, um jogador de tênis, para ser muito bom, ele tem que ter vários fundamentos, ser bom em vários fundamentos. Haja visto Nadal, por exemplo. Nadal era muito bom, mas tinha um fundamento que era básico e fundamental e ele não era bom nisso. Era o quê? Era o saque. O saque de Nadal era péssimo. O que ele fez? Ele treinou bastante e hoje ele tem um saque muito bom e por isso melhorou muito mais ainda o desempenho do Nadal. É isso que eu estou falando. Eu estou fazendo, não estou fazendo uma crítica, estou fazendo um aviso. Digo, olha, você tem um ponto fraco aí. Melhora esse ponto fraco, seu desempenho vai ser muito melhor. Eu quero que vocês entendam dessa maneira. E é isso que eu estou querendo. Então o Armínio Fraga eu vi no Canal Livre um pedaço, não vi todo, um pedaço da entrevista dele no Canal Livre da Bandeirantes. E nesse pedaço ele fala sobre que algumas pessoas ficam discutindo se educação é investimento ou não, e se a despesa em educação e saúde também, se é investimento ou não. E fez lá umas explicações que não deu para entender. E, obviamente, por isso eu acho que o nível dele é um nível muito baixo de contabilidade. Na realidade, gente, é o seguinte, é simples. Educação, por exemplo, é um gasto. Só que esse gasto se divide em duas partes. O dispêndio de educação que eu estou falando é um gasto dividido em duas partes, em investimentos e em despesa. Na educação, quando ele está construindo prédio, escolas, etc., equipando as escolas, colocando lá novas tecnologias, etc., está fazendo o quê? Um investimento. Quando ele está despendendo no pagamento de salários, no pagamento do pessoal administrativo das escolas, o que existe é uma despesa. É consumo direto, não é investimento. Então isso é despesa. Então tem despesa e tem investimento. Em educação é a mesma coisa. O dispêndio é um gasto, só que esse gasto se divide novamente em investimentos e em despesa. O que é investimento? Estou construindo um hospital, estou equipando o hospital, colocando todos aqueles equipamentos necessários para desenvolver a atividade do hospital.
estou fazendo um investimento. Agora, quando eu pago salário ao pessoal administrativo, quando eu pago salário dos médicos e etc., eu estou fazendo uma despesa. Isso é um consumo, então, portanto, é despesa. Simples assim. Mas o nosso amigo, o Armínio Fraga, não conseguiu explicar dessa maneira. Bem, o próximo aqui é o Felipe Miranda. O Felipe Miranda, eu já li os 3 livros do Felipe Miranda. É um rapaz muito inteligente, brilhante. Eu acho até que ele é PhD em economia, me parece, PhD em economia pela USP. Talvez seja. E o Felipe, ele previu a queda da economia brasileira no tempo da Dilma, etc. Fez um livro explicando isso, muito bem feito. Para mim, ele agora está entre os bons economistas do Brasil. É um dos maiores, uma das pessoas, um dos profissionais que mais entende mercado de capitais no país, e tem essa empresa dele, Empírico, que é um sucesso absoluto. Aí sai um curso de contabilidade, que é um professor, Felipe Miranda. Eu, altamente curioso, quero ver como é que o Felipe, com essa inteligência toda, esse brilhantismo todo, ele vai fazer um curso de contabilidade, como é que ele vai colocar isso. Entrei para ver. O primeiro vídeo, logo de cara, abre uma demonstração financeira que o ativo era dividido em ativos financeiros e ativos não financeiros. O passivo era também dividido em passivos financeiros e passivos não financeiros. Isso simplesmente não existe. Isso foi criação da cabeça do Felipe. Isso não é contabilidade. Contabilidade é toda financeira. Basta dizer que a demonstração que ele estava mostrando era uma demonstração da posição financeira da empresa. Não é? Então, isso, para mim, bastou. Eu já percebi que o nível de contabilidade do Felipe era alguma coisa mais próximo de 0 do que de 1. Porque esperei um pouco, fui ver o que ele falava sobre provisão para devedores duvidosos. Foi um desastre total. E, por sinal, eu fui olhar porque eu tenho um livro, meu primeiro livro, Contabilidade Financeira para Executivos, eu falo sobre esse erro, que é um erro global, é um erro mundial. Em todo lugar do mundo se faz contabilidade e provisão para devedores e cometem esse erro. Tá certo? E por último aqui tem a Comissão de Valores Imobiliários. Claro que a Comissão de Valores Imobiliários não pode cometer erros em contabilidade, inclusive ela é responsável por isso. Ela é o xerife do mercado de capitais das empresas Sociedade Anônima de Capital Aberto. Mas algum tempo atrás, bem mais longe, eu recebo uma carta da CVM me convocando a explicar o lucro que eu tive na compra de opções. Eu fiquei boquiaberto no momento que eu li aquilo. Explicar um lucro que eu tive na compra de opções. E que negócio é esse? Liguei para a Fonte, que era a corretora da época, que eu era cliente, e eles me explicaram que a CVM tinha uma lista com muitas pessoas, inclusive Ronaldo Souza Coelho, etc. Tal, muitas pessoas que estavam sendo convidados para explicar o lucro nessas operações de opções da Petrobras, que eles estavam desconfiados que houve algum inside information ali dentro. Muito bem. E me disseram que eles reuniram todas as pessoas, os clientes, e contrataram um advogado para defender junto à CVM. E que infelizmente eu não estava nessa lista. Tudo bem, eu mesmo resolvo o meu problema. Fiz uma carta para a CVM. Por favor, gostaria de ir e estaria disposto a explicar, mas eu gostaria de saber qual foi o método que vocês utilizaram para calcular o lucro na compra de ações, na compra de opções. Porque, em realidade, não existe possibilidade de você obter qualquer resultado na compra de qualquer ativo. Por exemplo, se eu compro um carro por 50 mil, eu não estou tendo um ganho ou uma perda comprando esse carro. Eu estou apenas trocando recursos. Eu tenho 50 mil, acho que aquele carro vale 50 mil, troco.
dou o meu dinheiro para alguém e recebo o carro. O que eu tenho agora? Eu não tenho mais o dinheiro, mas eu tenho um carro de 50 mil. Eu continuo com o mesmo patrimônio. O problema acontece quando você vende. Se você vender o carro por 60, você teve um lucro de 10, porque esse carro custou 50. Se você vendê-lo por 40, você tem um prejuízo de 10, porque você comprou por 50. Então, coisa simples. Um erro brutal da Petrobras. Resultado: um mês depois recebeu uma carta me tirando da lista dos convidados para ir até lá explicar o lucro. Não me pediram desculpas pelo erro que cometeram. Foi um erro crasso, abissal para uma empresa como o CVM. Dizer que eu tive um lucro na compra de opções. Não existe essa possibilidade, como eu já expliquei. Ok, meus amigos. Por que ninguém sabe contabilidade? Deve existir uma razão para isso. A contabilidade nasceu errada e está eivada de erros. Ora, eu comecei a pensar e comecei a entrar na tecla, tentar entender cada vez mais contabilidade. Fui escrevendo livros sobre isso, escrevi uns 10 livros sobre isso. E fui tentando até o ponto que cheguei à conclusão, e vai ser provado nesse livro aí, Contabilidade 5G, que a contabilidade nasceu errada. A contabilidade nasceu praticamente em 1494, quando o Frei Luca Paciolo, considerado o pai da contabilidade, escreveu um livro sobre geometria e aritmética, e nele ele escreveu a teoria da partida dobrada, aquela que diz que todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Isso, do ponto de vista macroeconômico, está correto. Do ponto de vista global, está correto. Um débito aqui corresponde a um crédito ali. Mas dentro da própria empresa, não é verdade. Dentro da própria empresa, acho que a teoria seria o seguinte: nem todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Isso deveria ser. Evidentemente, eu poderia falar sobre isso agora, mas está nesse nosso livro, que vai ser brevemente lançado, e exigiria aqui muito tempo que o vídeo não cabe nesse sentido. Então, nós na contabilidade vocês encontrarão isso, e num curso que eu desenvolvi em cima do livro da contabilidade. Tem outra coisa, imediatamente, a respeito da Comissão de Valores Imobiliários, que é um erro crasso. A primeira demonstração, a demonstração básica da contabilidade é o quê? É a demonstração da posição financeira. E a comissão, a CVM, ela é responsável pelas empresas Sociedade Anônima de Capital Aberto. Então, essas empresas só apresentam demonstrações sugeridas pela CVM. A CVM diz o que deve ser apresentado. E nesta posição, na demonstração da posição financeira, você olha de cara, tem lá: total do ativo é igual ao total do passivo. Não existe possibilidade que isso aconteça. Se isso acontecer, se o ativo for igual ao passivo, a empresa não tem dono. E não pode existir uma empresa sem dono. A empresa só existe, só se cria uma empresa quando alguém coloca recursos lá dentro. O investimento, faz um investimento nela, cria o capital dela. Só existe empresa dessa maneira. Agora, se o ativo, total do ativo é igual ao total do passivo, significa que o patrimônio líquido é zero. E sendo zero, significa que ninguém, os donos, os acionistas, não tem nada dentro da empresa. E o valor da empresa é zero. Então isso é impossível de acontecer. Muito bem, olha só, aqui a equação fundamental da contabilidade. Bens mais direitos menos obrigações é igual ao patrimônio líquido. Ora, bens e direitos, o que é que eu tenho? Dinheiro, casa, mercadoria para vender, e são bens que eu tenho. São coisas positivas. E direitos.
São valores que eu tenho a receber. Tem um determinado prazo que eu vou receber um valor, ou seja, eu tenho um título, alguma coisa desse tipo, e vou receber esse dinheiro. Vai transformar esse título em dinheiro. Então, isso é positivo. Tudo isso é positivo. Bens e direitos são positivos. Por outro lado, eu tenho obrigações. Eu devo alguma coisa. Eu tomei emprestado. Foi financiado a minha casa com dinheiro que eu tomei emprestado, e nisso eu tenho obrigações. Então, se eu pego as coisas que eu tenho positivas, os bens e os direitos, e somo, e diminuo deles as obrigações, eu tenho o patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido pode ser interpretado como o valor da empresa. E esse valor pertence a quem? Ao dono ou aos donos da empresa, tá certo? Isso aqui pode ser e foi transformado da seguinte maneira: bens mais direito de um lado, do lado do ativo, e obrigações mais patrimônio líquido do lado chamado passivo, e isso é a equação do balanço, que tem o ativo e o passivo com pesos iguais, tá certo? Mas olhando bem, nós vamos olhar o seguinte, que bem mais direitos é igual ao ativo, e as obrigações é igual ao passivo. Então, o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido, lógico. E se você fizer essa outra equação do balanço, você vai ver que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. O ativo não é igual ao passivo. O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Porque se você disser que o ativo é igual ao passivo, não existe patrimônio líquido, como eu já disse aqui. Então, por isso não existe empresa. Não existe dono de empresa. Isso é impossível. Ou seja, a demonstração da posição financeira, que é a equação fundamental da contabilidade, na CVM aceita que o total do ativo seja igual ao total do passivo. Isso é um erro abissal. Tá bom? Ok, meus amigos. Brevemente avisaremos a data e horário do lançamento do nosso novo livro, Contabilidade 5G, uma mudança de paradigma. O lançamento será feito através de uma live, evidentemente ao vivo. Aguardem e não deixem de assistir. E também peço a vocês aguardarem o próximo vídeo que eu ainda vou fazer a respeito da apresentação da Contabilidade 5G, uma mudança de paradigma. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Um grande abraço.